Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, doutores, doutoras, meus queridos alunos. Tá dando para ouvir aí, gente? Oi, pai. Oi, filha. Boa noite, boa noite. Ayrton, Mari. Tá dando para me ouvir aí, gente? Boa noite, boa noite. Dá um positivo aí se estiver dando para ouvir. Acauã, Raíssa, Doutor Marcos. Tá dando para ouvir, Marcos? Ayrton, beleza? Fernanda. Que bom, gente, que bom. Vamos entrando aí. Deise, Mari. Vamos entrando. Enquanto isso, eu vou ficar ao vivo aqui também no YouTube, porque tem muito aluno que sinalizou que não tinha. Renata Junqueira, Carte, Fran. Vamos lá, gente. Lívia, Georgia. Vamos entrando. Vou ficar ao vivo aqui também no YouTube, porque muitos alunos sinalizaram que não tinham Instagram, certo? Então, em atenção a esses alunos, eu vou também ficar ao vivo no YouTube, tá certo, gente? Vamos dar um tempinho aqui enquanto o pessoal vai entrando. Minha primeira audiência. Vamos lá, gente. Vamos entrando. Nanda. Dan. Beleza, Daniel. Caquito Vídero, meu primo. Nandinha, minha filha linda. Carte, sua filha está linda. Obrigado, Carte. Está linda, né? Uma graça demais essa menina. Sou apaixonado por ela. Vamos lá, gente. Vamos lá. Deixa eu só ficar ao vivo aqui no YouTube que a gente já começa, tá certo, gente? Prática. Prática na advocacia. Minha primeira audiência. E aí? Vamos entrando, gente. Vamos entrando. Deixa eu só colocar público aqui no YouTube. Vamos lá, aí, pessoal tá entrando. Que legal. Cristina, boa noite, Cristina, tudo bem? Grande professora. Cristiano Vasconcelos. Seja muito bem-vindo, viu, gente? Doutor Pedro. Satisfação, revê-lo. Bom, transmitir ao vivo no YouTube. Iniciando transmissão ao vivo aqui. Já a gente inicia, hein, gente? Bom, acho que já dá para começar. Pedro. Vamos lá, gente. Wendes. Doutor Magalhães Neto. Doutor Vinícius Veco. Conhece muito, viu, de direito eleitoral. Miguel Profeta. Maior advogado de direito eleitoral é Veco, viu? Tem também Thiago Bianchi, um grande concorrente. Equipe boa, viu? Vamos lá, gente. Bom, acho que eu já estou aqui ao vivo. No YouTube também. Quem tiver no YouTube aí, por favor, sinalizar se a transmissão aí está a contento. Está dando para me ouvir, me ver legal. Podemos iniciar nossa live. Quem tiver aí, especial o Dr. Jackson, que pediu para eu transmitir também pelo YouTube, tá? Então, gente, estou transmitindo pelo YouTube e pelo Instagram, tá certo? Se tiver algum problema no Instagram, espero que não haja, aí a gente vai para o YouTube, tá, gente? Então, Rafa, beleza, Rafa? Bem-vindo, doutor João, Luzia, galera boa, viu? Mila Fernandes. Bom, gente, Thalia, vamos começar, doutora
Tamires, presente também na nossa live. Que bom, gente. Muitos advogados, muitas advogadas, muitos colegas, muitos estudantes, muitos alunos queridos presentes nessa live. Uma satisfação muito, muito grande. Dr. Roberto César, grande advogado também, viu? Bom, gente, já vi que essa live vai bombar, viu? Os melhores advogados da Bahia estão presentes aqui. Os estudantes mais compromissados. Mili chegou agora também. Vamos lá. Então, qual é o intuito dessa live de hoje, gente? Qual é o intuito? Bom, muitos alunos vêm me perguntando, me questionando durante as aulas, como que seria uma forma ideal para minimizar aí aquele impacto da primeira audiência, tá? Então, como seria a forma de melhor abordar, melhor se comportar, melhor se portar ao magistrado, ao promotor, eventualmente, se for um processo aí que tenha a intervenção do Ministério Público, como se portar ao advogado da outra parte, como se portar perante seu cliente, como se portar perante o adversário, não o advogado adversário, mas aquela parte que está litigando com o seu cliente. Então, venho trazer para vocês aí a experiência prática profissional que vem acontecendo comigo, tá? Ficando bem à vontade aí, os colegas que se encontram presentes na live para as devidas intervenções sempre pertinentes. Então, o fato, gente, é que a primeira audiência, de sorte, causa muita insegurança para aquele advogado recém-formado. Então, é normal. Primeira coisa que eu quero tratar com vocês: o frio na barriga, gente, é normal. Assim foi comigo, assim aconteceu com o advogado que você admira, assim aconteceu com vários professores que você tem admiração, aconteceu com o advogado mais experiente que você conheça. Então, faz parte da nossa estreia profissional, tá? Então, uma coisa que eu digo para tranquilizar todos: a primeira audiência é normal o nervosismo, tá certo, gente? Não se sinta a pior pessoa do mundo, o pior profissional do mundo, se houver realmente o frio na barriga nas vésperas da audiência, no dia anterior, no próprio dia da audiência, você ficar nervoso, você ficar nervosa, a primeira audiência, sozinha, sem a intervenção de nenhum professor, sem a intervenção de nenhum colega experiente, sem a intervenção de nenhuma pessoa que tenha experiência, que tem anos na minha frente. Então, dado o momento da sua vida profissional, vai acontecer a sua primeira audiência na prática. Tá, gente? A primeira audiência, efetivamente, aí, Veco já está dizendo aqui, frio, a primeira audiência é pior que aguardar o resultado do exame de ordem. Concordo veementemente com meu amigo, meu colega, advogado Vinícius Magalhães. Gente, a primeira audiência, sabe aquele frio na barriga que o colega citou aí, ao pegar o resultado da OAB? Bom, a primeira audiência realmente traz aquele frio na barriga, aquela aflição. Doutor Roberto aí, rapaz, na minha primeira audiência eu tive como advogada da outra parte, a doutora Samantha Vídero, aí é minha irmã. Então, gente, observem, audiência, não existe nenhuma fórmula mágica para que você faça a melhor audiência de todas, mas existem aí, quando a gente vai adquirindo uma experiência, a gente pode passar um pouco do que a gente viveu, no intuito de quando você for viver isso que a gente passou, você já saiba como lidar com essa situação. Então, vamos lá. Dito isto, que é normal essa aflição, é normal o frio na barriga, é normal aquela angústia, preciso trazer um detalhe para vocês. Gente, a primeira audiência, bem como todas as demais, todas as audiências que você fizer durante a sua vida profissional, a audiência vai ser nada mais, nada menos do que o seu cartão de visita, enquanto advogado, enquanto advogada. Ah, Matheus, por que você está me dizendo isso? Gente, observe comigo. O advogado, 95% das atividades do advogado são
internas no seu escritório, peticionando, cumprindo prazos, eventualmente fazendo reuniões com clientes, então analisando o processo, estudando muito doutrina, jurisprudência. Então, 95% da atividade da sua advocacia vai ser interno, vai ser sem que as pessoas vejam, vai ser sem vitrine. Portanto, 5%, mais ou menos, da sua aparição vai ser através de audiência. Então, daí a relevância de você fazer uma boa audiência de conciliação, uma boa audiência de instrução. Por quê, Matheus? Porque essa vai ser a sua vitrine, gente. É a forma que o advogado tem de fazer a sua melhor propaganda. Então, uma audiência bem feita, você é capaz, inclusive, de captar novos clientes. Gente, não foram poucas as vezes que eu já vi contratação de advogados ao finalizar a audiência. Eu, particularmente, já fui contratado ao final de uma audiência pela outra parte. Olha que interessante. Poxa, doutor, você tem um cartão, gostei da sua atuação profissional, etc. Isso já aconteceu, inclusive, com minha irmã, que ela já relatou isso para mim. Uma vez ela se saiu tão bem na audiência que finalizou a audiência, foi contratada porque aquela é a sua melhor vitrine. O momento em que você se sai bem numa audiência, sabe fazer uma audiência, todos, efetivamente, conseguem visualizar a sua atuação profissional. Então, peço atenção especial para meus alunos, para minhas alunas, para os recém-formados, deem atenção às audiências. Inclusive, vocês podem ganhar um processo ou perder um processo em virtude da sua atuação profissional na audiência, tá? Vou trazer para vocês algumas dicas, eu separei, passei a noite toda elaborando. Doutora Fernanda Xará, doutor Tiago Bianchi, gente, esse aqui também é um dos maiores advogados da área de direito eleitoral, tá? Depois de aí vou dar o contato para que vocês sigam o perfil dele. Excelente profissional. Que bom, gente, que bom. Muita gente muito bem-vinda. Zander. Vamos lá, gente. Então, o seu cartão de visita, a melhor forma de você apresentar-se para os clientes é através de uma excelente audiência. Por quê, meus queridos? A audiência é o cartão de visita do advogado. É quando ele mostra o seu serviço, é quando ele tem a aparição pública, não só a audiência de conciliação, gente, mas também a sustentação oral, tá? Que é um momento também que o advogado tem uma visibilidade. Muitas sustentações orais, inclusive, são transmitidas hoje pela própria justiça. Então, observem o momento em que o advogado tem a maior visibilidade, é quando ele está na sua atuação prática profissional, realizando audiência. Então, por favor, meus amigos e minhas amigas, deem atenção especial para esse momento processual de suma importância. Matheus, vou conseguir fazer uma primeira audiência boa. Eu separei mais de 20 dicas para vocês. Passei a noite toda estudando, trazendo, fazendo anotações, trazendo o que vai ser de interessante para assegurar aí que você tem uma audiência tranquila. Então vamos começar com as dicas, gente. Vamos começar com as dicas. Dito isso, bom, primeira dica, prático profissional, para você fazer uma boa audiência. Assista muitas audiências, gente. Assistam audiências. Matheus, por quê? Gente, o fato de você assistir audiências, você percebe não só os erros mais comuns cometidos pelos colegas, como aquilo que você pode copiar, pode fazer igual, na medida em que ele for acertando. Poxa, esse advogado tem uma excelente forma de contraditar a testemunha. Vou copiar isso, vou fazer também dessa mesma forma. Então, o fato de aquele advogado estar presente em algumas audiências, com certeza vai trazer um pouco de experiência para no momento em que ele for fazer a sua primeira audiência. Então, dica número 1. Sempre que você for fazer a sua primeira audiência, passe algum tempo assistindo audiências antes. Matheus,
Presencial, essa audiência que eu tenho que assistir, o que é que você me sugere? De preferência, gente, audiência presencial. Por quê, Matheus? Porque é ali que você sente o clima da audiência. Você vê como o juiz pergunta, você vê como a parte questiona a testemunha, ou o advogado questiona a testemunha, você vê como o advogado questiona a parte ré, por exemplo, ou se for advogado réu, como ele vai questionar a parte autora. Então, o momento de você assistir às audiências é um momento muito enriquecedor para você que está inexperiente, que está precisando adquirir experiências para a sua primeira audiência. Bom, então, observe a importância que você tem quando você vai assistir a alguma audiência. Mateus, se eu não conseguir assistir a audiência presencial, posso assistir a audiência online? Claro, gente, qualquer forma que você possa adquirir conhecimento, adquirir experiência, é válida. Então, pode sim assistir a audiência online. Existe um professor muito conhecido, tá? Que divulga as audiências, José Andrade, o nome dele, o perfil dele é aberto, todos podem seguir. Então, é um excelente profissional, um juiz de direito que transmite as suas audiências para os alunos assistirem. Não só ele, como outros profissionais também assim o fazem. Doutora Viviane Lisboa, que honra a sua presença nessa live. Então, gente, observem, sempre que possível, assistam a audiências, tá certo? Seja ela virtual, seja ela presencial. Preferencialmente, audiência presencial, tá certo? Pegamos então aí? Bom, outra dica, gente, outra dica. Veja se a sua audiência vai ser uma audiência inaugural ou se vai ser uma audiência una. Por que isso é importante, gente? Porque muitas vezes você pode ter surpreendido. A depender da conduta daquele juiz de direito, por exemplo, que preside aquela audiência, aquela vara específica, pode ser que ele tenha uma conduta diferente de um colega que você, por exemplo, assistiu a uma audiência. Então, suponhamos, lá em Salvador são 39 varas do trabalho. Existem juízes que realizam audiências unas e existem juízes que realizam audiências fracionadas. Ah, Matheus, o que vem a ser audiências unas? A audiência una é aquela audiência que todos os atos do processo, todos os autos serão praticados naquela audiência. Então, ali vai ser conciliação, ali vai ser instrução, ali vai ser julgamento. Se você, então, tiver ciência que aquela vara que você vai realizar a audiência, o juiz faz audiência una, vá preparado para essa audiência una. O que é ir preparado? Já vá com sua testemunha, peça para o cliente já informar sua testemunha, tá? Por quê, Matheus? Porque se você for achando que é uma audiência de conciliação e chegando lá uma audiência una, você acaba prejudicando a defesa do seu cliente porque não se preparou para aquele ato. Então, outra dica, gente, outra dica importante, observe se aquela sua audiência será uma audiência una ou será uma audiência fracionada, tá? Se vai ser uma audiência de conciliação, para posteriormente aí uma audiência de instrução. Então, deixa eu contar para vocês um caso prático que aconteceu na audiência anterior à minha, tá? Em que eu visualizei que a falha dessa observação aí pelo colega trouxe um prejuízo muito grande para ele. O colega veio, gente, uma audiência de alimentos, tá? A parte de proposição de alimentos, minha audiência seria a próxima, eu estava, portanto, aguardando a audiência, e aí o colega não se atentou que o processo que ele propôs foi uma ação de alimentos, e a ação de alimentos é um rito especial, o rito da lei de alimentos. A audiência é una, gente. A audiência ocorre, via de regra, em um dia só. Então, ali é o momento do advogado levar a testemunha. Então, observem. O colega estava acostumado a fazer audiências do processo pelo rito comum ordinário, tá? Que é aquele que é a primeira audiência de conciliação, não obtendo êxito na conciliação, aquela parte, o advogado vai ter um prazo para contestar de 15 dias, lembra, gente, a contar do insucesso da conciliação. Pois bem, na lei de alimentos, a audiência, em tese, é una. É em uma audiência só ali que a parte vai contestar, ali que a parte vai
a rolar testemunha, naquele momento que o juiz vai ouvir as partes e as testemunhas. Então, observe que interessante, o colega, portanto, iria defender a parte na ação de alimentos e chegando na audiência, a parte entrou na audiência e o juiz falou: doutor, você tem testemunhas? E aí o advogado falou: não, doutor, na audiência de instrução eu irei trazer as testemunhas. Aí o juiz falou: doutor, aqui é um processo de alimentos, não é isso? Deixa eu ler os autos. Ler os autos é um processo de alimentos. O senhor sabe que a audiência de alimentos é una. Não vai ter a outra possibilidade de o senhor trazer testemunhas. Se o senhor não trouxe, infelizmente, o senhor não vai poder arrolar mais. Gente, precluiu o direito daquele advogado a arrolar testemunha. Então conheça o rito daquele processo em que você vai realizar aquela audiência, tá certo? Conheça se aquele juiz faz a audiência una, se for um processo, por exemplo, do trabalho, que em tese as audiências serão unas, os juízes que fracionam por questão aí de impossibilidade de fazer todas as audiências unas, tá? Então, observem sempre aquele rito e como conduz o juiz aquelas audiências aí presididas por ele, tá certo? Outra dica. Vamos lá, gente, mais uma dica. Preocupe-se com o vestuário. Gente, pelo amor de Deus. Ah, Mateus, isso é importante? É importante. A forma que você se apresenta em audiência, tá? É muito importante e vai ser condizente com a sua atuação profissional. Certas ocasiões requerem aí uma postura especial. E o ato de uma audiência, lembra que eu falei para vocês que é o momento que o advogado tem aparição pública. Então você, advogado, você, advogada, vá para a audiência com a devida formalidade. Homens, se for possível, paletó e gravata, e mulheres com aquela roupa social. Então, por favor, gente, evitar aí os decotes das mulheres e os homens evitar irem aí sem gravata, por exemplo, sem paletó e de uma forma que seu cliente e aquele juiz também e aquelas partes se sintam desprestigiados, tá? Bom, não foi à toa que eu coloquei uma gravata aqui para conversar com vocês, porque o ambiente requer a formalidade, tá? Então, o assunto que eu vou tratar com vocês requer uma formalidade. Então, tenha atenção ao seu cliente, principalmente, tenha atenção àquele magistrado, tenha atenção às partes de uma forma geral. Então, a forma de você se apresentar devidamente vestido ou vestida vai ser uma forma, inclusive, com que as pessoas vão analisar o seu perfil profissional. Tá certo, gente? Então, muito cuidado com isso. Por favor, Mateus, tenho que ter a melhor gravata do mundo, o melhor terno do mundo. Não, gente. Basta que vocês estejam apresentáveis enquanto advogados ou advogadas. Tá certo? Bom, mais uma dica aqui para vocês. Uma vez eu vi um advogado discutir com um juiz, inclusive por causa da gravata. Sabe quem foi esse advogado? Eu. Tá, gente? Eu, uma vez, lá, eu já contei isso em sala de aula, inclusive, uma vez lá em Salvador, eu não estava preparado, olha que situação, eu não estava preparado para uma audiência, foi um processo trabalhista, só fui ao fórum trabalhista para analisar um processo e fazer um levantamento de um alvará. Portanto, minha gravata, eu tinha tirado a gravata e deixei no carro. Fui só com paletó e a camisa social por baixo, tá? Então, estava lá no cartório e tudo mais, recebo uma ligação de um colega. Mateus, poxa, velho, eu preciso que você faça uma audiência para mim. Vou ter uma audiência agora, aí na Justiça do Trabalho, mas eu não vou ter tempo de chegar. Você está onde? Falei, rapaz, eu estou na Justiça do Trabalho. Poxa, velho, quebra essa para mim, faz essa audiência para mim, por favor, que eu estou chegando. Não, beleza, me dá o número do processo, me diz aí qual foi o contexto dessa audiência, o que está acontecendo, tá, para não chegar lá voando. E aí ele foi me explicando rápido e eu indo para a sala. Estácio está rindo aí, que eu acho que eu já contei isso na sala de Estácio. E aí, gente, o que aconteceu? Aqui, Grécio também já ouviu. O que aconteceu, gente? Eu fui
para a audiência sem a gravata, e o colega advogado muito bem vestido, o magistrado também, o próprio cliente olhou para mim com reprimenda e eu me senti envergonhado e o juiz disse: doutor, cadê a sua gravata? Eu digo: excelência, a minha gravata, não vi de gravata não, minha gravata está no carro e eu não ia nem fazer essa audiência, eu estou aqui fazendo um favor a um colega. E o magistrado falou: olha, doutor, muito me admira, viu? Todos os advogados aqui, ninguém nunca fez uma audiência comigo sem gravata. Ele não me impediu de fazer a audiência, claro, até porque a lei não permite, já existe inclusive uma resolução da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia, que possibilita, dado o calor que faz na Bahia, que o advogado faça audiência sem a gravata, tá? Bom, o que foi que aconteceu? A Estácio falou que eu falei isso na audiência simulada, lá no Saju. Isso mesmo. Gente, o que aconteceu? Fiz a audiência e falei: excelência, o fato de eu estar de gravata ou não vai diminuir a minha competência profissional. Posso realizar audiência sem gravata sim, até porque estou com as vestimentas adequadas para o ambiente forense. Estou com paletó, estou com camisa social e posso realizar essa audiência. Não há nada na legislação que me proíba de fazê-la. O juiz disse: o senhor tem razão, o senhor pensa assim, tudo bem. Bom, o que aconteceu, gente? Fiz a audiência sem o paletó, ou sem a gravata, desculpem. Saí da audiência morrendo de vergonha. Desse dia em diante, nunca mais na minha vida eu fiz uma audiência com um magistrado. A audiência de conciliação eu já fiz sem gravar, tá? Mas nunca mais eu fiz uma audiência de instrução, aquela audiência com o magistrado, sem gravata. Nunca mais na minha vida, tá? Sem paletó e gravata, nunca mais eu fiz. Pela vergonha que eu passei. Não há nada na lei, repito, que me impeça de fazer audiência sem a gravata. Ao contrário, existe uma resolução da OAB, dado o calor que faz na Bahia, que possibilita que o advogado dispensa a sua gravata para poder realizar a audiência, tá? Mas isso eu nunca mais fiz. Nunca mais deixei de utilizar a gravata, tá certo? Então, com tudo isso, eu digo para vocês: preocupem-se com a vestimenta, tá? Vai ser a sua apresentação enquanto profissional, vai ser o momento que você vai ter aquela aparição pública, então preocupe-se com sua imagem, tá? Nós, advogados, devemos zelar, não só pelo nosso nome, mas pela nossa imagem, tá certo? E nada pode macular a nossa imagem, ok, gente? Bom, e aí, gente, tá dando para ouvir legal? A live tá... Alguém me falou aqui que tá travado. A Ayrton disse normal, não está travando. E aí, o que vocês estão achando aí? Dá um sinal, sinaliza para eu saber se a live está fluindo, tá? Georgia, tá beleza, Georgia? Então vamos seguir, gente, vamos seguir. Tem muitas dicas aqui, são mais de 20 dicas e não sei se vai dar tempo de fazer isso em 1 hora. Se não der tempo, eu peço a permissão de vocês para reativar a live, beleza? Bom, outra dica primordial que eu vejo acontecer muito em audiência, tá? Preocupe-se com a linguagem, com a expressão corporal, não só sua, como de seus clientes, tá? Então, evitar gírias durante a audiência, evitar aí expressões realmente corpóreas inadequadas, tá? Então, aquela pessoa que senta na audiência desleixada, aquela pessoa que não está nem aí, demonstra total descaso com aquele cliente, total... Imagina se eu fizesse a live com vocês, sentado assim e com expressão facial bem assim, e falando com vocês bem baixinho, e vocês, obviamente, vão falar: poxa, o que esse cara está falando aí, sentado desse jeito, e com expressão que parece que está morto, parece que está bêbado. E, gente, expressão é tudo, postura é tudo, linguajar é tudo. Nossa ferramenta profissional é a nossa expressão e nossa linguagem falada, tá certo? Então, preocupe-se com a sua imagem, preocupe-se com a sua postura, inclusive, sobretudo, em audiência, tá?
Então, evitem gírias, evitem palavras inadequadas, evitem palavrões, tá? Então, é uma dica aí, ó, o pessoal gostou da interpretação que eu fiz aí, né? Aprende Hipólito, esse Ayrton e Hipólito, não sei não, hein? Então, vamos lá, gente. Foca na sua expressão, foca na forma que você vai se apresentar, não só para a outra parte, como para o magistrado, seu colega advogado, que merece todo o respeito. Aquela briga é técnica, não é pessoal. Seu cliente merece que tenha um advogado com excelente postura. Afinal de contas, ele está se contratando para fazer uma defesa técnica. E defesa técnica inclui também a forma que você se expressa. Tá certo? Bom, vamos lá? Continuando aqui, gente. Preocupe-se também com a vestimenta do seu cliente. Não foram poucas as vezes que eu vi cliente meu ou testemunha que eu arrolei para aquele processo chegar ao fórum de bermuda e sandália. É culpa dele, gente? Não, porque aquela parte não está acostumada com aquele ambiente forense. Então, suponhamos, aquela testemunha que vai depor nunca foi na justiça, nunca foi no ambiente forense, então não tem a menor noção de como se vestir para ir para essa audiência. Não sabe que de bermuda, por exemplo, ele não vai poder nem adentrar ao fórum. Então, preocupe-se com isso também. Olha, testemunha, lembre-se que você não pode entrar sem vestimenta adequada, tá? Então vem com uma calça e uma blusa, tá certo? Aí, outra coisa, gente, que muitas pessoas esquecem, documentos. Pelo amor de Deus, cansei de perder testemunha porque a testemunha não levou documento. Então vai depor num processo, chega lá o juiz, documento, não tenho documento, excelência, não sabia que era para trazer. Ou seja, você deposita seu êxito profissional naquela testemunha e a testemunha não leva o documento pessoal. Não pode depor, gente. Não levou o documento, não pode depor. Então, até com isso, o advogado tem que se preocupar. Primeira coisa que eu falo quando a testemunha chega, meu amigo, você está com o documento aí? Ele, poxa, não estou, doutor. Por quê? Não, nada não. Porque eu já tenho esse trauma que já perdi testemunha importante porque não estava com o documento, tá? E aí não tem jeito, não pode ser ouvido em juízo e aí você acaba perdendo uma defesa por um detalhe muito simples que o advogado poderia orientar. Então oriente seu cliente e aquela testemunha. Gente, levem documentos pessoais, tá? Vocês vão depor em um ambiente judicial, tá? E levem também... Alguém me falou aqui que travou. Não sei se para vocês também, tá? Do Jackson, tá tudo ok aqui, Jackson? O YouTube está travando? Tá travado no YouTube? Melhorou aí? Como é que tá? Bom, é porque são muitas informações e a internet não está aguentando. Vamos lá. Jackson, você melhorou aí? Dá um sinal aí, tá certo? Aí tu falou que aqui tá tudo normal. Jackson, se estiver normal, dá um alô aí. Bom, gente, parei aqui aonde? Preocupe-se com a postura e a sua linguagem, não é isso? Bom, já falei também da vestimenta. Então vamos para a próxima dica. Gente, próxima dica que eu trago para vocês. Converse, pelo amor de Deus. Conversem antes com o seu cliente e com as testemunhas que você eventualmente vai rolar, tá? Por que isso, Matheus? Gente, eu cansei de ver advogado arrolar 3, 4 testemunhas. Quando chegar na hora de depor, nenhuma presta. Nenhuma sequer. Então, por exemplo, eu estou num processo aqui, digamos que eu esteja no processo trabalhista, tá? Meu cliente trabalhou do ano 2012 a 2013 na empresa. Aí eu rolo 3 testemunhas. O meu cliente fala, doutor, tem fulano, beltrano, ciclano.
pode ouvir os três que os três trabalharam na empresa. Beleza. Aí eu não converso com eles previamente e chega no dia da audiência, eu já rolo a testemunha sem conversar com ele. Quando eu chego no dia da audiência, meu cliente trabalhou 2011 e 2012. A testemunha trabalhou 2013 a 2014 na empresa, a outra testemunha entrou lá em 2014, a outra testemunha entrou em 2015. O que essas testemunhas vão provar, pelo amor de Deus? 3 testemunhas que trabalharam lá depois que meu cliente saiu. Entraram depois que meu cliente saiu. Então, gente, pelo amor de Deus, vai rolar testemunha? Converse com a testemunha antes da audiência. Ah, Matheus, posso instruir a testemunha? Não. Você não pode instruir testemunha, tá? É antiético e também é ilegal. Você vai ouvir aquela testemunha para saber o que aquela testemunha sabe de concreto para poder fazer prova naqueles autos. Então, o advogado pode questionar a testemunha, pode ouvir a testemunha, tá? O que ele não pode é instruir. Então, ele deve, inclusive, conversar com a testemunha antes da audiência, tá? Então, conversar com a testemunha, gente, não é crime nenhum. É uma obrigação do advogado, tá? O advogado, ele deve saber se aquela prova é importante ou não para aquele processo. Inclusive, para saber o momento de dispensar aquela testemunha, de não querer ouvi-la. Por quê, gente? Porque a testemunha é a prova mais frágil daquele processo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma prova documental e eu tenho uma prova testemunhal só para corroborar aquela prova documental, para que eu vou rolar a testemunha, gente? Para eventualmente me prejudicar na audiência? Então, se eu já tenho uma prova, a lei não diz que você precisa ter vários meios de provas para provar determinado ato. Então, todas as provas podem convencer o magistrado. Então, se você tem uma prova contundente, para que rolar uma testemunha para que ela comprovar aquele mesmo fato? Não há necessidade, tá certo? Então, é indispensável você conversar com sua testemunha antes do processo, conversar com o seu cliente também, para que, inclusive, olha que detalhe interessante, é válido, é super válido você registrar aquela sua entrevista, não só com o seu cliente, mas com as testemunhas. Por quê, Matheus? Para evitar que no futuro aquele indivíduo dê um depoimento lá na justiça totalmente contrária. Doutor Evaldo Júnior, grande doutor Evaldo. E Lani também chegando aí, muita gente boa. Rodrigo, vamos lá, primo. Gabi, vamos lá, gente. Olha que interessante, olha que interessante. Se o advogado não conversa com o seu cliente, não conversa com a sua testemunha, ou se ele conversa com o seu cliente, com a sua testemunha, não grava aquela conversa, e aquele cliente chega lá judicialmente e diz uma coisa totalmente contrária e tenta responsabilizar o advogado pelo fato de o advogado ter colocado na inicial aquilo que o advogado colocou, alegando o cliente que não foi o que ele disse, o que é que você vai fazer em sua defesa, gente? Nada. Então, doutora Stephanie presente também. Registrar como, Stephanie? Vou te dizer agora. Sinara, Rafael. Veja bem, Stephanie, como é que a gente se registra? Cliente está no seu escritório, você fala, olha só, fulano, queria te dizer que eu vou gravar a sua entrevista, a entrevista que eu vou fazer com você. Por quê? Porque quando eu for fazer o seu processo, a sua petição, para que eu não esqueça nenhum detalhe, tá certo? Então, vou gravar a nossa conversa para que, no momento que eu estiver aí debruçando sobre esses autos, eu lembre de todos os detalhes. Você concorda com o que eu gravo na nossa conversa? Concordo. Testemunha, mesma coisa. Olha, testemunha, vou fazer uma entrevista aqui com você, tá? Para saber tudo o que aconteceu, tudo o que você sabe, e vou gravar, tá? Vou gravar aqui do meu celular, tá certo? Não se preocupe, que isso é só para que eu possa me lembrar de como foi a nossa conversa. Ok, gente? Ah, Matheus, mas meu celular descarregou, não tenho como gravar. O que eu posso fazer então? Gente, faz a entrevista com o cliente, anota o que o cliente disse, faz no computador. Sim, então você estava lá, você entrou na empresa quando? Entrei na empresa dia tal e tal e tal, sofri um dano moral, como foi esse dano moral? Sofri assédio, etc, etc.
coloca tudo na petição ou no documento, imprime e pede para o cliente assinar. Olha, assina aqui, esse é seu depoimento que você fez comigo, para que eu possa, inclusive, me lembrar no momento da propositura da ação. Tá certo, gente? Porque Matheus solta o salário depois no canal do YouTube, para depois assistirmos. Beleza, João? Eu acho que no YouTube aqui, eu tô ativo, tô ao vivo aqui, né? Bom, gente, por que gravar? Por que gravar essa conversa? Porque o cliente pode... Meu pai costuma dizer que o advogado é o maior inimigo do cliente. Então, suponhamos que você pede o que seu cliente fale que sofreu um assédio moral naquela empresa. Você propõe a ação, pede dano moral em virtude desse fato, ele diz que foi assediado pelo superior, etc, etc. Você propõe aquela ação e eventualmente não consegue comprovar, pede porque de fato não existiu assédio, tá? Pede o processo, seu cliente é condenado a pagar inclusive honorário de sucumbência. Você pede o valor, por exemplo, aí de 100 mil reais de danos morais, seu cliente é obrigado a pagar 20 mil, e o cliente chega para você e fala, não, você que botou isso na petição, eu não pedi para o senhor colocar nada disso. E agora, como é que o senhor vai provar, gente? A entrevista do cliente, ou de forma escrita, com a assinatura dele, ou gravada pelo seu próprio celular. Depois que você gravou, coloca lá o MP3 na pastinha virtual do cliente e fica com esse arquivo, tá certo? Ok, gente? Então, vamos lá para a próxima dica. Converse com o seu cliente, já falei também. Aqui já é entrando nas audiências propriamente ditas, tá? Carrega no YouTube para vermos várias vezes. Gente, Jackson, como é que tá aí no YouTube? Tá ativo, Jackson? Me dá um sinal aí. Ou você que caiu. Não sei, acho que ele que caiu. Mas estou gravando aqui no YouTube e aqui no Insta, tá? Bom, gente, eu falei o que mesmo aqui? Parei em converse com o seu cliente. Bom, agora na audiência propriamente dita. Pessoal, existe uma coisa chamada ata de audiência. Vou chegar até mais perto de vocês aqui, dada a gravidade e importância disso, tá? Existe uma coisa chamada ata de audiência. Tudo, efetivamente, tudo que você requereu durante a audiência deve constar na ata, certo? O vídeo no YouTube está travado. João. Ô, João, não sei o que aconteceu aqui não, vou dar um F5 para ver. Se eu der um F5 vai cair tudo, não sei. Recarregar. Bom, tô tentando aqui, viu, João? Pera aí, gente, espera aí que... Vê aí, João, se melhorou. Deu um F5 aqui. Bom, gente, então, existe uma coisa chamada ata de audiência. Nessa ata deve constar tudo que ocorreu durante a audiência. Ah, Matheus, me dá um exemplo aí, me dá um exemplo. Bom, suponhamos que você chegue para o magistrado e fala, doutor, quero fazer uma pergunta para essa testemunha. Aí o doutor, indefiro, não precisa, doutor, já estou convicto aqui das provas e não precisa. Mas, excelência, eu gostaria, é importante para a defesa ouvir essa testemunha, eu gostaria de fazer uma pergunta. Não, doutor, indeferido. Bom, excelência, já que Vossa Excelência está indeferindo, eu gostaria de constar em ata, registrar o indeferimento de Vossa Excelência para se inquirir essa testemunha, tá? Gente, se o juiz se recusar a constar em ata o seu requerimento, inclusive a negativa do mesmo, tá? Pelo magistrado, o que você vai fazer diante disto? Tá travado ainda? Vamos lá, estou tentando aqui. Bom, o que você vai fazer diante disso, gente? O magistrado... Olha agora aí, João. Acho que já deu ruim. O magistrado, gente, se negou a constar em ata.
Excelência, é um direito meu. Código de Processo Civil determina que tudo que aconteça em audiência, todos os meus requerimentos sejam constados em ata. Vossa Excelência não está querendo constar em ata o meu requerimento. A live vai ficar gravada? Eu acho que sim, viu, Vitor? Vou tentar aqui gravar. Como que eu vou fazer, gente? Como é que eu vou fazer, eu enquanto advogado, diante da negativa do juiz de registrar em ata? Tudo bem, Excelência, Vossa Excelência não vai registrar em ata? Então, eu gostaria de consignar na ata o meu protesto por cessamento de defesa, tá? Vossa Excelência está cesseando um direito de defesa do que assiste ao meu cliente, tá? E eu gostaria de deixar registrado em ata. Por favor, conste em ata o meu protesto pelo indeferimento da pergunta que eu quero formular ao meu cliente. E o juiz insiste, não, doutor, quem manda na audiência aqui sou eu. Não vou registrar em ata e não vou registrar nem o seu protesto por cessamento de defesa em ata. E aí, o que vocês vão fazer? Ah, tá bom, Excelência. Já que o senhor não vai registrar, eu vou pegar o meu celular, vou gravar essa audiência, porque o advogado pode gravar a audiência independente de autorização judicial. Tá certo, gente? Então, o próprio Código de Processo Civil possibilita que o advogado grave as audiências. Olha que detalhe interessante, independente de autorização judicial. Então, Excelência, gostaria de informar para Vossa Excelência que eu estou gravando a partir desse momento, tá? Vou filmar essa audiência e vou repetir o meu requerimento, tá certo? Se Vossa Excelência quiser negar, indeferir, pode ficar à vontade, tá certo, Excelência? Então, gravando agora a audiência, Excelência, eu gostaria de intimar, ou gostaria de fazer uma pergunta à testemunha tal. Indefiro, já que Vossa Excelência está indeferindo, gostaria de que constasse em ata o meu pedido e o indeferimento de Vossa Excelência. Doutor, você não pode me gravar? Posso, porque o Código de Processo Civil me permite. O senhor que não poderia indeferir, mas gravar é um direito meu, Excelência. Não, indefiro, tudo bem. Então está tudo registrado aqui, Vossa Excelência pode consignar em ata o meu protesto por cessamento de defesa. Também não vou fazer isso, tá bom. Então está tudo registrado aqui, Excelência pode continuar com a audiência e eu vou tomar a medida processual cabível a partir de então. Ok, gente? Entenderam? Vídeo, alguém que assiste a audiência pode gravar? Pode, Bruno. Acabei de falar aqui, pode gravar a audiência. Alguém que você fala é terceiro? Bom, o Código de Processo Civil diz que as partes e advogados, tá, podem gravar a audiência independente de autorização judicial, tá? As partes e advogados, tá? Terceiros já não está expresso na lei, tá certo? Mas em que pese aí as audiências serem públicas, o Código de Processo Civil diz que as partes e os seus procuradores podem gravar aquela audiência, tá certo? Bom, vamos prosseguir aqui então, alguma dica? Gente, parece que a live está terminando, eu tenho muitos pontos ainda a abordar, vocês querem que continue, que eu, quando fechar aí, eu abra novamente, ou como é que é? Me dê um parâmetro de que está legal a live, que a gente pode continuar, enfim, me digam aí, por favor. E aqui, YouTube, nada, viu? YouTube aqui travou mesmo. Sim, então continue. Ayrton também pediu para continuar. Então vamos lá, gente. Assim que acabar a live, assim que cair, que a gente tem 1 hora aqui de live, quando cair eu vou reativar, tá certo? Que a gente vai ter mais 1 hora e eu vou abordar muita coisa ainda que eu tenho para abordar com vocês de audiência, tá certo? Bom, então, o que é que acontece? O que é que acontece, gente? A audiência, o juiz recusou, registre tudo em ata. A ata é o documento interessantíssimo para a sua defesa. É aquele documento que vai servir de alicerce, inclusive, para o seu recurso, tá certo? Então deve... Tá bom, gente? Vou continuar. Leide, continue. Marilson, muito válida, professor. Hipólito, vamos continuar, hein? Gabi, muito boas dicas. Obrigado, Gabi. Terminou aqui, eu reativo a live. Vocês fiquem comigo, hein? Vamos lá. Então, gente, tá bom onde mesmo? Na testemunha? Na ata. Bom,
A ata, o que não ficar registrado na ata, você não vai poder questionar depois, tá? A gente tem aí hoje muitas audiências que são gravadas. Isso facilita para o advogado, porque automaticamente aquela gravação fica disponível para o advogado posteriormente, tá certo, gente? Então, ata tem uma atenção especial para a ata no momento da audiência. Então, acompanhe a audiência. Geralmente, o computador, o monitor fica virado para os advogados e o magistrado tem também o computador dele que fica virado para ele. Então, ata da audiência. Obrigado, Thalia. Ata da audiência, gente. Acompanhem a ata. Aquilo que o seu cliente está falando, está no depoimento do seu cliente, você acompanhe. Então, alguma divergência da escrita para a fala do seu cliente, excelência, pela ordem, gostaria de deixar claro que o digitador, por algum equívoco, digitou errado e fez constar em ata diferente do que o meu cliente disse. Lembre-se que uma vírgula muda todo o contexto de uma frase, tá? Uma vírgula só muda todo o contexto. Então, fique atento, advogado, advogada, fique atento e atenta à ata de audiência, tá certo? Porque se ficar registrado aquilo que foi dito e na verdade, se o cliente não disse daquela forma, pode ter um prejuízo para a defesa. Minha colega doutora Fernanda Xará, a ata é importantíssima, não é, Nanda? Muito importante a ata de audiência, tá certo, gente? Então vamos prosseguir aqui. Próxima dica, já falei aqui da contradita de testemunha. Gente, pelo amor de Deus, não percam o momento certo para contraditar a testemunha. Senão, o que acontece? Preclusão. Tá, Matheus, qual é o momento certo de contraditar a testemunha? Antes dela depor, tá? Então, por exemplo, você vai fazer uma audiência, a testemunha que vai depor, seu cliente chega e fala para você: doutor, essa testemunha é namorada da parte, é namorada do réu. Você tem certeza disso? Tenho, é namorada do réu. Rapaz, você tem como provar? Tenho, doutor. Vou entrar aqui na minha rede social e mostro. Então, enquanto a testemunha está entregando documento, o juiz ainda não advertiu a testemunha, tá? Então, só acabou de entrar na sala, conversou com o seu cliente, tem alguma objeção a essa testemunha? Excelência, é namorado da parte. Tá bom, me prova aí. Tem aqui a prova aqui. O cliente me mostra ele se beijando com a testemunha em uma foto publicada em rede social. Esse é o momento da contradita da testemunha. Excelência, pela ordem. Diga, doutor, gostaria de contraditar essa testemunha. Qual o motivo, doutor, da contradita? A parte, excelência, é amiga íntima do réu, ou namorada do réu, ou noiva, enfim, tem interesse na causa. Gente, o fato de você contraditar naquele momento, o juiz vai te pedir para fazer prova disso. Tenho prova, excelência. Eu vou juntar os autos, por favor, foto de uma rede social que comprova o alegado, tá? Então, contradita da testemunha feita no momento adequado. Por quê, Matheus? Se passar esse momento, gente, não mais você vai ter o direito de contraditar. Se aquela parte aí depois de juízo, o juiz terminou a oitiva da testemunha, você nada mais poderá fazer. Então, cuidado. Não perca o momento da contradita. A testemunha entrou, já chega para o seu cliente. E aí, cliente, quem é essa testemunha? Você conhece? Ah, doutor, não sei nem quem é. Então, beleza, não há o que contraditar. Mas, doutor, sei quem é. Meu inimigo, tá? Briguei com ele semana passada. Ou então, amigo íntimo da parte. Pode olhar aí nas redes sociais, tem ele viajando com a parte. Eles viajam juntos, um dorme na casa do outro, são amigos, etc, etc. Bom, um frequenta a casa do outro. Então, aí eu tenho motivo para contradita, tá certo? Então, no momento certo, contradita a testemunha, tá? Outra dica, gente. A gente está na dica número 10. Só para vocês terem ideia, são 22 dicas, tá? Dica número 10. Invista no depoimento pessoal. Depoimento pessoal da parte é super importante.
Ah, Matheus, o que é isso? Muitos juízes, gente, muitos juízes têm a praxe de pedir a dispensa da oitiva daquelas partes ali. Então chega para o advogado já induzindo, doutor, não vai querer ouvir, não vai querer depoimento pessoal não, né? Depoimento pessoal, gente, depoimento pessoal da parte autora e depoimento pessoal da parte ré, tá? Então, alguns juízes entendem o seguinte, como aquela parte autora já disse na inicial através do seu advogado e a parte ré já disse na contestação também através do seu advogado, eles só vão confirmar o que está nos autos. E aí, muitos juízes falam, doutor, não precisa ouvir a parte ré nem a parte autora, não é isso? Não, excelência. Eu quero ouvir a parte contrária. Eu quero o depoimento do réu. Ah, doutor, mas ele vai confirmar o que disse na contestação. Mas, excelência, eu quero o depoimento do réu. Eu quero fazer essa prova. Por quê, gente? Porque o objetivo do depoimento pessoal é você fazer com que ele entre em contradição do que ele disse na defesa ou na inicial. Tá? Então, sua intenção é pegá-lo em contradição, porque se o advogado mentiu na inicial ou na contestação, você tem esse momento de fazer aí com que aquela parte escorregue, tá? Então, o depoimento pessoal da parte é importantíssimo, você pode ter um êxito no processo todo por conta de uma contradição da parte. Então, vamos supor, o réu diga aí na defesa que não deve ao autor 100 mil reais, que deve 80 mil reais. Isso está lá na contestação. Mas aqui na audiência ele diz que deve 90. Olha, excelência. Na contestação ele diz que deve 80. Aqui em audiência ele deve 90. Então já ganhei 10 aí, né? Já ganhei 10, porque ele confessou. Tá? Então, gente, não dispensem a audiência, ou não dispensem na audiência a oitiva das partes. É aquele momento, pior que está, não fica. É aquele momento que se ele confirmar tudo que ele disse na defesa na inicial, tudo bem, era o de se esperar, já era esperado. Mas pode acontecer que ele entre em contradição e você acabe aproveitando dessa situação, tá certo? Então, não caiam nessa de um juiz falar, não, doutor, não precisa ouvir as partes não precisa ouvir não, já está tudo aí na inicial e na defesa, não, isso precisa. Ah, por que, doutor? Porque eu quero ouvir, porque eu quero pegá-lo em contradição. Ah, doutor, e aí os juízes não gostam porque você quer fazer o seu trabalho. Tá certo, gente? Então, direito seu, fazer essa prova e não dispense que muitas vezes é uma prova importante. Tá bom? Vamos lá para outra dica. Outra dica, gente. Poxa, eu não consegui gravar no YouTube. Outra dica aqui, anote os pontos importantes que aconteceram naquela audiência, tá? Então, primeira observação, gente. Sempre que você for fazer audiência, conheça aquele processo todo. Conheça aquele processo todo, leia o processo de cabo a rabo, tá? E capa e contra capa, como a gente costuma dizer. Então, leia o processo todo, conheça o processo, tome nota do que é importante. Olha aqui, a petição inicial vai estar lá na página 2. A contestação está na página 15. Na contestação ele disse isso, isso e isso. O réu, tudo que você achar de interessante naqueles autos, documento tal, está nas folhas tais. Faça uma anotação, gente, e leve para a audiência. Porque no momento em que você estiver ali ouvindo o depoimento das partes, das testemunhas, você vai complementando a anotação que você trouxe. Olha aqui, na contestação ele disse isso, mas aqui no depoimento pessoal, espera aí, ele está dizendo que deve 90 mil. Na contestação era 80, lembra? Bom, ixi, falta 30 segundos aqui, gente. Prestem bastante atenção. Vou parar a live, vou salvar a live, tá? Então vocês vão me dar um minutinho. Vou lá, vou salvar e entrar novamente, ok? Beleza? Então vamos lá, hein? Tomara que eu consiga salvar aqui. Pera aí.